O programa Visão, através da Web TV Fronteira Noroeste, tem o prazer de trazer até nós o pastor Ivonildo. O pastor Ivonildo é pastor presidente da Igreja Assembleia de Deus em Santa Rosa, 58 anos de idade. O pastor tem um currículo recheado de incursões, tanto no campo administrativo, no início de sua carreira profissional, como também no campo religioso. Formado em teologia, tem também licenciatura em psicologia pastoral. No início de sua carreira profissional, trabalhou na Assembleia Legislativa, mas depois ingressou de forma plena na sua atividade religiosa. Ele é também palestrante motivacional em empresas. Temos a certeza que vai ser uma entrevista, um bate-papo muito bom aqui e de muito crescimento para todos que puderem depois acompanhar essa entrevista, ou nesse momento acompanhar essa entrevista. Tudo bem, pastor Ivonildo? Bom dia, Vitor. Bom dia a todos os nossos telespectadores da Web TV Fronteira Noroeste, do programa Visão. É motivo de prazer, privilégio e também de uma grande responsabilidade poder falar contigo aqui, com os nossos amigos ouvintes, sobre temas importantes do nosso dia a dia, principalmente focado nessa área religiosa. Ok. Então, vamos à primeira pergunta, pastor Ivonildo. É Ivonildo com I, né? A pandemia mexeu com muitas coisas, né? E mexeu com os brios, mexeu com a luta da igreja também. O senhor confirma isso, senhor? Com certeza, Concordo. nós estamos vivendo um tempo atípico, um tempo que nunca pensávamos estar passando na população mundial. Em todo o mundo, começando nos países asiáticos, vindo depois para a Europa, para a América, todos os países que estão sendo atingidos por essa pandemia, nós estamos notando uma mudança de comportamentos, uma mudança de costumes. Isso atinge todos os segmentos da sociedade, sejam eles na área econômica, sejam eles na área social, familiar e também, por que não dizer, na área religiosa. A igreja sofreu também bastante, sofre ainda com essa mudança de hábitos, até porque a igreja tem o costume, o hábito de reuniões comunitárias, reuniões sociais, reuniões presenciais, que hoje não é possível, na sua totalidade, serem realizadas. Então, tudo isso mexeu com a nossa capacidade de administrar situações e de passar por isso incólumes até o momento que as coisas possam voltar à normalidade. Pois é, dentro dessa mesma linha aí, se essa pandemia continuar, tomara que não continue muito tempo, mas se ela perdurar aí por mais um ano, os cultos serão sempre com menos gente, pastor? Na verdade, nós hoje, dependendo de cada município, de cada estado, o decreto que define isso muda de região para região, de cidade para cidade. Nós aqui hoje estamos com 30% da capacidade total de público de cada espaço. Então nós temos espaços de tamanhos diferentes e adequando cada um a essa realidade. Porém, hoje nós estamos fazendo uso e com muita propriedade das ferramentas de mídia que dispomos. Todos os nossos cultos, todas as nossas celebrações, elas estão sendo transmitidas online, tanto pelas plataformas de redes sociais, como também pelas nossas plataformas próprias da igreja, né, no nosso site, em todas as demais formas e também canais que possamos produzir e transmitir esses vídeos, tanto ao vivo como depois as pessoas podem assistir em forma posterior. Ok. Mas ainda focando na questão da pandemia, né, pastor Ivonildo?
ela deve estar provocando mudanças em muita coisa, né? Sobretudo em nível individual nas pessoas. A gente pergunta, será que é possível um aumento da fé das pessoas em um poder superior, em Deus e no próprio Evangelho, né? Defendido, praticado e divulgado pela igreja cristã? Ou as pessoas estão relativizando tudo hoje, com muita mudança que aconteceu na sociedade mundial, interpretando de modo diferente as coisas e aceitando toda e qualquer influência? Qual é que é a sua opinião em relação a essa abordagem? Olha, no geral, a gente vê as pessoas com muito mais dedicação e busca da parte espiritual. A pandemia faz com que as pessoas se aproximem mais de Deus. É óbvio que toda regra tem exceção. Existem aquelas pessoas que se tornaram também mais incrédulas, mais céticas, mais ateístas, descrendo de qualquer coisa. Mas na maioria, o percentual é muito maior de pessoas que buscam, até porque estamos vendo de março até agora um crescimento no número de membros e frequentadores das igrejas, mesmo na forma online. A gente vê cada culto com milhares de visualizações. Nossos cultos normais, só da igreja sede, jamais baixam de 10, 15 mil visualizações nos nossos vídeos ao vivo. Então é sinal que, além daquele público presencial que está ali, 30%, bem resumido, nós temos um público amplo e um alvo de público bem mais abrangente do que tínhamos antes da pandemia. As pessoas estão, então, buscando o conhecimento de Deus, buscando na fé, buscando crescer na sua espiritualidade, até porque a pandemia trouxe medo, trouxe pavor, trouxe aflições para as famílias, trouxe momentos de desemprego, trouxe momentos de desestabilização econômica para muitos lares e para muitas pessoas, e as pessoas buscam refúgio hoje na igreja. Eu até disse há poucos dias, quando as igrejas foram fechadas totalmente, eu disse a única coisa que não poderia ser fechada é a igreja, porque se existem serviços essenciais, creio que a igreja seja um desses serviços, porque presta um serviço de estabilidade emocional, um serviço de apoio e um serviço também pleno da religião na questão do evangelho, preencher aquele vazio, aquela lacuna que o ser humano encontra nessas adversidades. Muito bem. Mas assim, pastor Ivonildo, as coisas espantosas, né, que Jesus Cristo se refere em Lucas, né, e que têm ocorrido muito nesses tempos de toda ordem, em todo o mundo, elas estariam sinalizando um fim próximo, ou isto é apenas uma questão cíclica da humanidade, como muitos opinam? Qual é que é a sua opinião? Na verdade, Vitor e queridos telespectadores, nós temos, quem tem conhecimento de profecias bíblicas e quem tem conhecimento do panorama mundial, olhando de forma da ótica bíblica, nós estamos vendo que todas as coisas são como um quebra-cabeça que estão sendo amontoadas, juntadas, meticulosamente sendo encaixadas para algo que está previsto no futuro. E que previsão é essa? A humanidade caminha hoje para um governo central mundial. Isso começou em 1975 e em 1976 surgiu o Código de Barras, que ninguém conhecia até então. Você ia no supermercado, o produto tinha uma etiquetinha com preço e a pessoa colocava lá, digitava na hora em que você estava comprando e não havia nenhum aparato eletrônico de informática nesse tempo. Dali para cá, lá em 1976, em Bruxelas, na Bélgica, uma empresa chamada EAN foi contratada pela União Europeia da época para criar um código que regulamentasse todos os produtos industrializados, produzidos e comercializados no mundo. Em 1976, o Brasil recebeu o Código 789,
Todo produto fabricado no Brasil, os 3 primeiros dígitos desse código de barras é 789. Os 4 números seguintes identificam o fabricante, os outros 5 ou 6 dígitos o produto, e o último dígito, chamado de cálculo algoritmo, é o dígito para dar exclusividade a produtos que não tenham jamais ambiguidade em qualquer país do mundo. Então nós vemos hoje um preparo para um controle mundial, para um controle total da humanidade. O senhor acredita na chamada ordem mundial? Com certeza, ela existe e ela está preparando-se para, daqui a pouco, quando o mundo estiver num caos pleno, quem sabe numa situação quase que irreversível, surja um líder mundial com poderes e com soluções para trazer à humanidade algo que alguém vai dizer, ó, chegou o cara que resolveu o problema, a paz vai voltar ao mundo. Isso, biblicamente falando, tem conotações com as profecias bíblicas de Ezequiel, de Jeremias, de Isaías, de Daniel e o próprio livro do Apocalipse na Bíblia, que aponta para um período de 7 anos de um governo mundial com controle total. Então nós vemos que isso se encaminha. Se olharmos biblicamente, eu estive em novembro em Israel, e visitando o Egito, visitando outras regiões daquela região do panorama bíblico mundial que está na Bíblia, e ali todas as coisas estão apontando para esse fim, não um fim físico, não um fim literal, mas um fim de um período chamado hoje Era de Peixes, que é a era do cristianismo, segundo o esoterismo, segundo a astrologia e segundo muitos outros segmentos. A Era de Peixes termina e inicia a Era de Aquários, que é chamada Nova Era, a New Age. Então nós estamos caminhando para uma questão que ela é intrínseca e caminha paralelo com os parâmetros bíblicos. A Bíblia aponta para isso. A Bíblia, há 2.000 anos atrás, há 5.000 anos atrás, já havia profecias dizendo que chegaria esse tempo. E nesse tempo entra as pestes, aí estão as pandemias, as epidemias. Nesse tempo entram as catástrofes naturais, que até então sempre existiram, só que nunca de uma forma tão violenta, de uma forma tão destruidora como nos dias atuais em que estamos vivendo. Corrupção. A corrupção, a imoralidade, a promiscuidade, a apostasia, o esfriamento do amor, tudo isso a Bíblia prediz que nesses últimos tempos aconteceriam. Então nós estamos vendo o mundo se encaminhando para uma situação que daqui a pouco fugirá do controle das autoridades, mas vai surgir daí um sistema mundial de impostos unificados, de religião única. Que segundo a igreja seria um enganador. Né? Um enganador, que a Bíblia chama de anticristo. Tanto é que a Bíblia fala desta pessoa do anticristo, e se os nossos amigos pesquisarem em qualquer site de busca, pela palavra Maitreya, pela palavra anticristo, pela palavra Lúcifer, você vai encontrar milhões de sites e de páginas apontando para esse personagem. Maitreya já existiu, já existe, já está no mundo, é um precursor do anticristo, é um camarada que prepara para essa aparição, esse surgimento desse personagem. Então hoje tem já no mundo espiritual, psicológico, até no mundo do esoterismo, no mundo dos espíritos, que alguns acreditam, existem pessoas e entidades trabalhando para preparar o mundo para esse tempo. Ok, esse é um assunto, eu acho, muito interessante, que daria muito pano para manga aqui, né, pastor? Com certeza. Mas eu preciso alterar para uma outra pergunta que também é da maior importância. Nós tivemos muitas mudanças na sociedade brasileira. Algumas que mexeram com a família, a partir da possibilidade de vários divórcios, várias separações. Em alguns casos, ou em muitos casos, filhos pequenos e desamparados, ou semi-desamparados, expõem uma desestruturação familiar ampliada, né? E um problema social grave. Como a igreja vê essa situação? Volto falando do que aconteceu em 1975.
100 anos antes, 1875, uma senhora de origem russa, médium espírita, chamada Helena Petrovna Blavatsky, ela recebeu em 1875 7 volumes que eu já li e reli, que eram até 1975 conhecidos como Doutrina Secreta. Em 1975 deixou de ser secreta e veio a público, amplamente divulgada no mundo todo, que é a doutrina secreta da nova era, ou do movimento New Age, ou dessa nova ordem mundial. Neste movimento e nesta doutrina tem 13 itens, chamados 13 objetivos da nova era. Se você pegar e ler o item 9 desse plano, o item 9 do plano da nova era é eliminar a família. Isso em 1875. Já havia um preparo para eliminar a família. De lá para cá, 100 anos ficando esse plano sendo ajustado, sem divulgação, de 1975 para cá, o que surgiu? Surgiu a moda unissex, que não existia. Vocês vão convir comigo, eu tenho as datas de tudo quando surgiu. Surgiu as questões de valorização do humanismo ou do próprio corpo, as academias e toda essa gama de coisas que eleva o eu, a pessoa se tornando, parece que um deus, entre aspas e com D minúsculo, para uma cultura humanista, ou seja, uma cultura individualista, relativista e tantos outros istas que nós poderíamos falar aqui. Então, isso trouxe um prejuízo para a família. Não foi só o divórcio, isso aí é um planejamento para que a família seja desestruturada. Porque Deus criou a família, Deus instituiu a família, Deus fez homem e mulher, disse para eles: multiplicai-vos, enchei a terra, fecundai, controlai, comandem tudo, tenham o controle de tudo, e a família foi a primeira instituição divina na terra. Mas a sociedade urbana e, de forma especial, a sociedade consumista, né, ela contribuiu também para isso. Sim, isso tudo tem como eu disse, é uma gama entre o aspecto econômico, entre o aspecto consumo, entre o aspecto psicológico, entre o aspecto religioso também, porque se a pessoa busca uma religião, busca uma espiritualidade, busca ter um foco em Deus, a pessoa não destrói a família. A pessoa não desestabiliza a sua própria família porque crê num ser superior, crê num Deus que fez a família. Certo. Só para corrigir, eu disse sociedade de consumo, né? Exato. Então a família está sendo prejudicada, e a família aí depois vem mais um problema, um agravante, que é a enxurrada de coisas péssimas, negativas, destrutivas, que a mídia, e principalmente as novelas, jogou dentro das famílias para que as famílias sejam atacadas e até levadas a práticas que são condenáveis por Deus. Ok, mas justamente agora aí, enveredando para um lado mais específico, uma questão mais pontual aí, do relacionamento ou dos relacionamentos na vida a dois, né? A igreja se preocupa com isso também, né? Que dão origem às famílias, enfim. As pessoas querem e precisam ser felizes, mas as escolhas às vezes não são as mais acertadas. Como é que a igreja enfrenta essa questão dos relacionamentos que acabam e às vezes tentativas de novos relacionamentos e tal? A igreja começa com a orientação desde a infância. Nós temos um planejamento, e a Igreja Assembleia de Deus, eu falo da nossa igreja porque das outras não tenho conhecimento pleno das práticas. Conheço apenas a parte teórica, não a praticidade. Então, a Igreja Assembleia de Deus tem hoje, nos seus departamentos, começa com maternal. Nós temos escolas semanais com professores treinados, capacitados, desde a criança na tenra idade, lá no maternal, e aí todas as faixas etárias nós temos aulas, cursos, escola bíblica, para cada faixa etária, preparando esse cidadão para as suas escolhas. Entendeu? Porque se as escolhas são erradas, e geralmente as escolhas erradas levam à destruição de um casamento, de um relacionamento, de uma sociedade, de uma família, etc.
Então nós temos que trabalhar já lá na raiz do problema, nós temos que preparar a pessoa para saber escolher. A Bíblia diz em Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho em que deve andar e mesmo após envelhecer não se desviará dele. Então nós estamos hoje preparando essa criança para quando chegar a ser adolescente, e hoje eu faço seguido lives e vídeos aulas para os adolescentes, porque nós não temos hoje como tê-los presencialmente, então a gente está fazendo isso por vídeo, para que os adolescentes, que é uma das fases mais difíceis de mudanças na vida do ser humano, é a adolescência, para que eles, quando chegar na juventude, na mocidade, eles tenham como fazer a verdadeira e certa escolha, principalmente no que tange ao casamento. Mas, pastor Ivanildo, assim, ó, vocês têm essa atuação de igreja voltada muito fortemente para a questão do espiritual, mas eu queria lhe perguntar assim, a psicologia é intrínseca no ser humano e ela ajuda, toda a questão da complexidade da psique, né? Ela ajuda a descobrir desvios de conduta, reações até inconscientes. A igreja aceita agregar a contribuição da psicologia? Sempre. Nossa, eu sempre digo para os pastores, para os obreiros, cada pastor, cada obreiro é um psicólogo também. Porque você trata com pessoas que chegam na igreja com os mais diversos problemas. Sim. Você recebe pessoas que nem toda pessoa nasceu lá na igreja, desde criança passou todo o tempo na igreja. Tem pessoas que já chegam na igreja com o terceiro, quarto casamento, tem pessoas que já chegam na igreja com a estrutura familiar destruída e vêm justamente para tentar acertar o passo, para tentar resolver a situação. E aí entra a parte psicológica, a parte de terapias, inclusive de estímulos, de palestras. Aí nós temos curso Casados para Sempre, curso de noivos, curso Pais para toda a Vida, que são ministrados todo ano, turmas e mais turmas se formando, porque são pessoas que precisam de ajuste no meio da caminhada e que não tiveram isso antes. E aí agora que estão na metade do caminho e querem daqui para frente acertar, nós temos que ter as ferramentas para ajudá-los. Claro, claro. As depressões, as crises existenciais, agora potencializadas ou intensificadas com a pandemia, falando especificamente da ajuda espiritual, né? Ela tende a amainar, a reduzir os efeitos negativos a partir da ajuda da igreja? Com certeza. Eu creio... Vocês têm conseguido resultados satisfatórios? Muitos, muitos. Os depoimentos e os testemunhos de pessoas que chegaram, como eu vou usar uma expressão até bastante forte, chegaram arrebentados na igreja. Chegaram a uma situação deplorável. Alguns até na própria miséria, tanto existencial como física, na saúde econômica, familiar, chegaram no fundo do poço. Né? No fundo do poço. Hoje você vê essas pessoas estão restauradas, equilibradas, alguns já têm a sua própria empresa, alguns já estão, inclusive, gerando empregos, outros já estão com a vida estabilizada, outros estão começando a crescer. Vários estágios que você vê que não foi a igreja que fez isso, foi o evangelho, foi a palavra de Deus, foi a mudança de uma vida mais regrada, de uma vida com foco, com objetivo, com predisposição para aceitar mudanças que antes não eram aceitas. Hoje, por exemplo, nós temos há 25 anos uma entidade nossa da igreja aqui em Santa Rosa, chamada Crenovi, Centro de Reabilitação Nova Vida, onde as pessoas chegam lá no fundo do poço das drogas, no fundo do poço do alcoolismo, onde ali destruíram a família, alguns até cometeram assassinatos, homicídios, por causa da destruição que eles se autofizeram, foi um autoflagelo, mas a igreja chega ali e hoje são pessoas restauradas. Pois é justamente sobre isso que a gente ia perguntar agora. A igreja tem outras ações, né? E uma delas é, por exemplo, o Crenovi, a gente conhece a obra, né? E vocês ajudam até na questão, às vezes, de alimentação, nessas campanhas, né? Nós temos, além do Crenovi, um departamento de ação social.
Nós temos hoje outra entidade que é totalmente ligada à igreja, chamada AMA, Associação Mãos que Acolhem, onde nós temos uma creche com crianças, com mais ou menos 150 crianças atendidas dia, turno integral, com alimentação, com professores treinados, uma verdadeira escola de educação infantil, com 2 núcleos aqui na cidade, um na Sulina, outro na Santa Inês, que presta um trabalho tremendo para as crianças, e não são só crianças de pessoas frequentadoras da igreja, pessoas da cidade que colocam seus filhos lá, e que muitas crianças dessas estão ali também aprendendo a palavra de Deus. E além disso, a igreja hoje socorre famílias diariamente com cestas básicas. Nesse tempo de pandemia, nós fizemos mais de 1000 marmitas para entregar para os caminhoneiros, para as pessoas em vulnerabilidade social que estão nas praças, nas ruas. Isso a gente faz diariamente. Então a igreja não é um organismo apenas espiritual, apenas religioso. A igreja trabalha muito no social. Nós temos toda semana atendimento no presídio. Nós fazemos cultos semanais nos asilos, para as pessoas idosas, que alguns, inclusive, abandonados estão pela própria família nessas casas de repouso. Então a gente tem um trabalho grande. Nós estamos agora com um projeto no hospital que é chamado Costurando com Amor, uma equipe da igreja fazendo roupas e enxovais para crianças recém-nascidas que os pais não têm como comprar. Nós estamos lá preparando também lenços para as pessoas que estão lá na área da oncologia, pessoas com câncer, pessoas que estão na hemodiálise. Nós temos uma equipe trabalhando dentro do hospital. Então a gente faz um trabalho para que a pessoa tenha um pouquinho mais de paz, de alegria, saia daquele medo, saia daquele pavor, daquela situação de tribulação, de angústia, e veja um alvo que pode ter uma saída na pessoa de Jesus Cristo, na palavra de Deus, não na igreja em si, porque não é a igreja A ou B ou C que traz essa transformação, é Deus através da sua palavra. Muito bom, parabéns aí pelo trabalho de vocês, né, pastor? A fé sem obras é morta, né? Aquela famosa passagem bíblica ali. Deixa eu lhe perguntar assim, mudando agora um pouco o foco. A igreja, em determinados momentos, deve se manifestar em relação à questão política? A igreja é apolítica. A igreja não tem vínculo partidário. A igreja se organiza como instituição. Nós temos a nossa organização interna para que tenhamos, na medida do possível, representação política. Eu sempre digo que nós precisamos ter representantes em todas as áreas. Eu defendo nas nossas reuniões estaduais e nacionais, eu defendo que a igreja tenha juízes, que a igreja tenha advogados, que a igreja tenha, e temos, graças a Deus... Mas isso para... Não, na representatividade. Agora, na área política também. Aí entra a representatividade. Mas isso para defender bandeiras cristãs. Não só para defender, mas para ter essa representatividade. Por exemplo, hoje nós temos aqui na Igreja Assembleia de Deus de Santa Rosa, não sei quantos, mas eu creio que mais de uma dezena, mais de uma dúzia de advogados, membros da igreja, ativos. Nós temos 4, 5 engenheiros civis que são membros da igreja, cirurgião dentista, várias pessoas de vários segmentos da sociedade. E na área política, nós temos representantes. Por exemplo, nossa direção estadual, há 2 anos atrás, se reuniu em Passo Fundo e disseram assim: nós temos que ter um representante da Assembleia Legislativa. Nossa cadeira que tínhamos lá, perdemos, não foi eleito na eleição passada ninguém. Nós fizemos, então, um trabalho de conscientização e elegemos um deputado estadual, que está lá, o deputado Elisandro Sabino. Aqui, em nível municipal, da mesma forma, nos reunimos em fevereiro, fizemos uma prévia com os pré-candidatos que existiam dentro da igreja e escolhemos 2 mais votados na prévia interna para representar a igreja nesse pleito. Serão eleitos? Não sei. A gente vai tentar, pelo menos, ter um representante. Ok, mas deixa eu lhe perguntar uma coisa assim, Por exemplo, hoje está muito forte no Brasil, uma exacerbada, de certa maneira, um confronto entre a extrema-direita, ou a direita, e a esquerda, ou a extrema-esquerda, né? Que é assim denominado essas composições e posicionamentos ideológicos.
É porque o conjunto da sociedade não consegue pensar com equilíbrio? O senhor acha que seria isso? Onde está a saída? Onde estaria a saída? Não, eu acho que sempre existiu no mundo político, sempre existiu a divergência e a oposição de pensamentos, ideias e principalmente ideologias partidárias. Isso aí vem de anos, do Maragato e do Chimango, do MDB e da Arena, que quando era apenas uma polarização entre dois partidos, né? Hoje nós temos uma gama de partidos, alguns de centro, outros centro-direita, outros centro-esquerda, outros de extrema esquerda, outros de extrema direita. Isso num processo político natural e normal de qualquer nação, isso eu creio que é salutar, principalmente dentro de uma democracia. A igreja se posiciona como? A igreja se posiciona sempre pelo equilíbrio. A igreja não tem partido, a igreja não tem extremos, a igreja não é A e nem B, nem esquerda nem direita. A igreja trabalha no equilíbrio desde que as políticas e as ideologias não firam os princípios bíblicos. Pois é, mas aí, nesse momento, às vezes ela é obrigada a se manifestar. Quando fere os nossos princípios, o que Deus diz, o que Jesus disse na sua palavra? Quando as coisas são normais, naturais, a Bíblia orienta nós obedecermos às autoridades, orarmos pelas autoridades. Agora, se uma autoridade vem te colocar uma imposição de algo que é contrário à tua fé, aí Jesus disse, importa obedecer a Deus do que os homens. Aí nós entramos num choque de princípios. Se, por exemplo, atinge o princípio da família, se vai sair, por exemplo, uma ideologia, vai surgir uma lei, vai uma ser questão polêmica, por exemplo, como o aborto, né? Aborto, que é muito polêmico. Aborto, o próprio homossexualismo e tantas outras coisas que ferem os princípios divinos e cristãos, judaico-cristãos, que é o princípio que a igreja se norteia, nós não vamos apoiar jamais. Nós vamos nos permanecer na cautela da posição da igreja à política, mas com orientação para que as coisas contrárias aos nossos princípios não venham, quem sabe, nos forçar a tomar outras atitudes. Ok. Estamos indo para o final agora da nossa entrevista, essa conversa muito boa aqui com o pastor Ivonildo. E então aproveitamos esse final aí para lhe pedir que deixe a sua mensagem, a mensagem de fé, de esperança para as pessoas, sobretudo nesse momento muito sofrido aí de todos, né, com a pandemia. Muito bem, eu agradeço ao Vitor, agradeço à equipe da Web TV Fronteira Noroeste, ao programa Visão, por essa oportunidade de falarmos de temas que, como tu mesmo disseste, são muito abrangentes, extensos, precisaríamos, quem sabe, de semanas, né, falando diariamente sobre um tema para tentar chegar a algum ponto mais completo e mais pleno dessas posições. Mas agradeço essa oportunidade, quero dizer a você que, quem sabe, está com medo, com pavor, com uma situação de fragilização diante desta pandemia, que a própria palavra de Deus tem resposta para todas as coisas. A Bíblia Sagrada, através da palavra que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos deixou, ela tem e aponta para saídas e soluções em qualquer momento da nossa existência terrena. Então busque a Deus, faça a sua fé prevalecer sobre as circunstâncias adversas e com certeza Deus abençoará a tua vida, abençoará a tua família, abençoará a nossa cidade e a nossa nação. Deus abençoe a todos, muito obrigado. A Web TV Fronteira Noroeste agradece a participação do pastor Ivonildo da Assembleia de Deus aqui no programa Visão.